a gente precisa entender por que Deus nos surpreende. E o que é surpreender? Lucas, pode aumentar um pouquinho aqui na pista para mim? Estou sentindo falta aqui. Só aumentar um pouco na pista aqui. Ei, som 2. Aí, 2. Aumenta o meu também na pista. No headset. O que é surpreender? Foi. Aí lá no dicionário, surpreender quer dizer abismar, espantar. E Deus, às vezes, Ele nos mostra e nos leva para um caminho que nos surpreende. Às vezes a gente entra por um caminho de incerteza, mas incerteza por causa da nossa visão de ser humano, a nossa visão de homem. E a gente não entende muitas vezes qual é o caminho, porque Deus nos levou para um caminho em que a gente tem tanta dúvida se vai dar certo. Mas no decorrer da história da Bíblia, a gente vê tantos homens de Deus entrando por um caminho que a gente mesmo fala assim: poxa, como é que ele conseguiu ser fiel até a morte? Ou então ser fiel até o fim e perseverar. Vocês aqui conhecem a história de Jó, não é verdade? Jó perdeu tudo. Ele era um homem poderoso na época, e ele tinha terras, ovelhas, gados, seus filhos, e tudo que envolvia a família de Jó era próspero. E um certo momento na vida dele, ele perdeu tudo, não tinha mais nada. Mas sabe que ele perseverou até o fim, e Deus surpreendeu ele. Deus surpreendeu a história de Jó. Deus surpreendeu a própria história para dar dupla honra a Jó. Imagina se nesse período, nesse caminho, no meio do caminho, Jó amaldiçoasse o nome de Deus, abandonasse Deus. Ele não ia ver a dupla honra. Ele não ia ver a mão poderosa de Deus fazendo dele um homem próspero e mostrando que ele realmente é um Deus que surpreende. O que a gente precisa buscar, o que os crentes da PIB precisam buscar, sabe o que é? É um caminho que Deus mostra para você que Ele te surpreende. E Deus vai surpreender você. Só que tem que confiar. Ontem eu estava falando com o Carlito, que ele está ali, né, Carlito? E um assunto do Carlito, ele está dando pontapé em um projeto dele. E eu falei com o Carlito: olha, que o Senhor te prospere. Que o Senhor prospere o teu negócio, e Deus vai estar aí nesse negócio. Sabe, a gente precisa chamar Deus para surpreender a nossa causa. A gente precisa chamar e convocar e invocar o Senhor para surpreender aqueles que estão ao nosso redor, através da nossa vida. E a gente vai poder falar: foi o poder e a mão do nosso Deus. Porque só Ele tem o poder de surpreender. A gente está cansado de falar aqui, não é a nossa força. Nós não somos a fonte de nada. Quem somos nós? Mas é o poder de Deus. É o poder de Deus. E a gente precisa buscar isso. Porque isso é uma experiência que você tem. De repente, talvez você fale: poxa, eu tenho pouca experiência com Deus. Eu tenho... O que eu posso contar da minha história? Gente, peça ao Senhor: o Senhor me surpreenda. Mas aí você tem que ficar firme até o fim. Nessa causa que parece perdida, eu estou confiando nele. E sabe o que vai acontecer? No fim Ele vai te surpreender.
Ele vai falar: ei filho, eu não falei com você que eu sou um Deus de surpresas? Tá aí. Como é bom a gente confiar num Deus assim. A gente sonha com uma coisa e Deus nos surpreende com algo muito melhor. A Bíblia fala que Ele nos dá muito mais do que a gente pede e muito mais do que a gente deseja. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus infinitamente surpreendente, poderosamente. Ele é poderoso para fazer muito mais. E o que você está pedindo não é nenhuma fagulha que Ele pode fazer. Sabe por quê? Quando a gente pede alguma coisa para o Senhor, Senhor me dá isso, Senhor faz isso, a gente foca num ponto crucial, num ponto mínimo daquele desejo, daquele problema, daquela adversidade, daquela solução. A gente olha num ponto mínimo, mas o Senhor, Ele olha num grau de 360 graus, assim. Ele olha tudo ao redor que pode acontecer. Sabe uma bomba atômica? A bomba atômica tem o seu alvo, certo? A pessoa jogou a bomba atômica, foi lá num alvo. A bomba atômica, ela se espalha a quilômetros e quilômetros de distância, destruindo tudo ao seu redor. A vontade de Deus é que você entenda que Ele quer satisfazer a tua vontade, mas não é somente o que você quer, é muito maior que isso. Senhor, faz isso, mas Ele quer fazer sim, mas Ele quer abranger e surpreender não só você, mas aqueles que estão ao teu redor. E através disso, Ele vai alcançar outros, aumentar a fé de outros, alcançar a salvação e dar salvação através de outros. Deus não é Deus de pequenas coisas, Ele é Deus de grandes coisas. Aí a gente pensa assim: poxa, lá na história dos nossos irmãos, lá atrás, no Novo Testamento, por exemplo, Deus fez tanta coisa diferente. Você quer ver? Lá em Atos 12, 7, diz que para tirar Pedro da prisão, o que Deus fez? Enviou anjos e as portas da prisão foram abertas. Para tirar Paulo da prisão, lá em Atos 16, Deus enviou um terremoto e as portas da prisão se abriram. Lá em 1 Reis 17 diz que Deus usou o profeta Elias para ressuscitar o filho da viúva, e ele ressuscitou. Lá em Lucas 18, Jesus só falou para o cego Bartimeu: vê, e ele viu. Mas lá em João 9, Jesus curou um cego de nascença, cuspindo no chão, fazendo um lodo e pedindo para que ele se lavasse no tanque de Siloé. O que eu quero que você entenda é que não importa a maneira com que Deus faz, o que importa é o seu poder grandioso de fazer. Não questione, só confie. Como Ele vai fazer, isso é dele, é com Ele. E o primeiro ponto que eu quero falar é como Deus nos surpreende. Deus nos surpreende com sua fidelidade. Nós estamos vivendo num tempo, gente, de muita infidelidade, de muita deslealdade. Hoje se trai uma outra pessoa por causa de R$50. Na igreja a gente vê pessoas ciumentas traindo um ao outro. A gente vê muito isso nas empresas. E eu já vi muito, como eu vi. Trabalho há 25 anos na área de saúde. E olha, como eu vi coisas. Traição por causa de cargos elevados.
E as pessoas não fazem nenhuma cerimônia, elas colocam um pé mesmo. A gente está vivendo num momento, numa época de infidelidade total. Mas graças a Deus que nós temos um Deus fiel. Ele segura na tua mão direita. Ele não te deixa cair porque Ele é fiel. Lá em Salmos 33, olha só que lindo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Olha o que o salmista fala. Ele é fiel em tudo, gente. Ele não é fiel somente em algumas coisas, não. Ele é fiel em tudo o que faz. O que você imaginar, Ele será fiel. Lá em Hebreus 10, 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sabe essa esperança? Os crentes em Jesus se agarram nessa esperança chamada Jesus. É uma esperança que a gente não se frustra. Oh, esperança. Eu já disse aqui para vocês, as pessoas dizem aí que é a última, como que é? A esperança é a última que morre. Mas em Jesus, a nossa esperança ressuscitou. A nossa esperança venceu a morte. E Ele não falha. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos, olha que interessante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, mas Ele é justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro, ali está comprovando mais uma vez que o Senhor é fiel. Mas presta atenção, Ele é justo. Isso quer dizer o seguinte: a minha justiça é diferente da justiça de Deus. A justiça dele o torna um Deus justo e verdadeiro. E a gente fala assim: eu quero justiça. Quem somos nós para pedir justiça? Você quer ver uma prova de justiça? Você está aqui hoje. Você merecia estar aqui hoje? Você merecia a salvação? Você merecia o sangue? Não. Mas espera aí. Se eu não merecia, qual era o meu destino, gente? Era o inferno, era a perdição. Se eu neguei tantas vezes a Jesus, mas olha lá, Ele é justo para perdoar. Esse é o sobrenatural da justiça de Deus. A gente não entende a justiça de Deus. A gente vê diferente como Deus. Em Salmo 108 diz assim: porque o teu amor é leal, se eleva muito acima dos céus, e tua fidelidade alcança as nuvens. A fidelidade do Senhor é inalcançável da gente entender. Ele é fiel a você. E Ele é fiel até o fim. Quantas pessoas já disseram para você: ei, se precisar, conte comigo. Qualquer coisa, conte comigo. E daqui a pouco essas pessoas foram embora e te deixaram sozinhas. Quantas vezes aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. Aí você fala assim: mas pastor, eu estou com água até no pescoço. Gente, se for preciso, Deus vai com você no meio das águas. Quer ver? Lá em Isaías 43, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que Deus fiel, que Deus bondoso é esse? E você pode falar: pastor, eu estou passando pelo vale da sombra da morte.
Eu te digo, Deus vai com você até o vale da morte. Vai mesmo? Sim, Ele vai. Mas pastor, é morte, é vale da morte. Sim, Ele vai. Ele vai até você, vai até no vale e te carrega, e te busca, e te resgata da morte. Lá pode passar, em Salmos 23 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consolam. Ele está com você até na sombra da morte, gente. Ele está com a gente até na morte, no vale da sombra da morte. Oh, Deus poderoso! Como Deus nos surpreende! Deus nos surpreende com o seu poder. Olha, não há enfermidade que o nosso Deus não possa curar. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há demônio que Ele não possa expulsar. E Ele usa os seus servos para surpreender quem está à volta. Você quer ver? Vamos ler lá em Atos 3, 1, 7, diz assim: certo dia à tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. E estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Eu pergunto para vocês, foi no poder de Pedro? Foi no poder de João? Foi no poder do nome de Jesus Cristo. Aprendamos a usar esse nome dignamente. Aprendamos a usar esse nome de uma forma confiadamente. Aprendamos a usar esse nome para surpreender a nossa vida e quem está à nossa volta. Aprendamos. A Bíblia diz: prossigamos para que possamos conhecê-lo cada vez mais. Gente, precisamos conhecer cada vez mais o poder de Deus. A gente não entende, não alcança e não conhece o seu poder grandioso. Ele pode nos surpreender muito mais. Lá em Efésios 3 diz assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Esse poder age aonde? Fala em mim. Esse poder age em mim, em você. O Senhor, para surpreender, Ele vai agir com o seu poder através de você, gente. Para a minha vida, sim, para a sua vida, mas também para alcançar outros à sua volta. A sua família precisa ser alcançada. Ei, quem é que vai alcançar a sua família? Vai vir um anjo de lá do céu? Não! Deus vai usar você para surpreender a sua família. Deus vai mandar um querubim? Não! Deus vai usar você para você ser canal de salvação para os seus colegas. O seu poder que age em nós. Creia nisso.
Você é criatura de Deus e Deus quer se relacionar com você. Ah, eu sou tão pequeno, eu sou inútil. Não é não. Deus quer te usar. Você é pedra preciosa na mão de Deus. Você tem valor. Você é arma poderosa. Abre o teu coração e enxergue isso. Você é arma poderosa na mão dele. Que pequeno nada. Ele quer nos usar. Tem uma história muito interessante de um filósofo escocês, David Hume, com o pastor George Whitefield. Essa história é interessante porque quando a gente lê sobre o pastor George Whitefield, reconhecido no século XVIII como um grande despertamento espiritual naquela época, ele foi um dos pastores que foi usado por Deus para um avivamento no século XVIII. E esse David Hume é um filósofo, e sabe o que ele era? Ele era ateu. Mas preste atenção. Olha como que a nossa vida influencia na vida dos outros. Olha como Jesus, como Deus usa a nossa vida para alcançar as vidas dos outros. Esse David Hume, ele não acreditava em Deus. Um dia, um amigo dele viu ele correndo na rua e perguntou para ele: "Ei, Hume, onde que você vai?" Esse David Hume respondeu: "Eu vou na igreja do pastor George Whitefield." E o amigo dele: "Ué, mas você não acredita nas palavras do pastor George Whitefield? Acredita?" Sabe o que ele disse? Ele falou: "Eu não, mas ele acredita no que prega." Sabe o que isso nos ensina? Se você está com Deus, você está com Deus. Precisa confiar no poder surpreendente dele. Se você compreende isso, e se você confia nele, ele vai te usar. Agora, se você: "Eu não sou, eu não presto, eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, eu sou um fracassado, eu não tenho fé." Ei, você serve a um Deus de pau e de pedra? Ou serve um Deus poderoso, vivo, que venceu a morte e te resgatou do império das trevas? Seja você a luz que pode alcançar outros. Seja você a luz de Cristo brilhando na vida dos outros. Lá no teu trabalho, seja a luz de salvação. Lá na tua casa: "Minha família toda não é crente." Peraí, por enquanto não é crente, mas seja luz, continua sendo luz, que Deus vai te surpreender. Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa. Como Deus nos surpreende? O último tópico: Deus nos surpreende com seu amor. Você já parou para pensar por que Deus te ama, gente? Célia, já parou para pensar por que Deus te ama? Roberta e Jô, já pararam para pensar por que Deus ama tanto vocês? Igreja, já pararam para pensar nisso? Por que Deus ama vocês? Ou vocês acham que vocês merecem o amor de Deus? Eu não mereço. Eu vou te responder porque Deus nos ama. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio amor. Ele é a fonte de amor. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto, de tal maneira. Olha aqui, esse de tal maneira, a expressão de tal maneira é de uma forma surpreendente,
Ele nos amou de uma forma surpreendente, que Ele deu seu único filho, o que Ele tinha de mais precioso no céu, para morrer em nosso favor. Isso é amor. E o amor de Deus, a gente não precisa entender, senão a gente vai ficar louco, porque a gente não merece. Mas a gente precisa viver, aceitar e ser o instrumento vivo do amor de Deus. Sabe por quê? Porque muitos lá no teu trabalho, na sua família, estão precisando desse amor de Deus. E quem é que vai alcançar? É você que está abundantemente envolvido pela graça e pelo amor de Deus. Ele vai te usar surpreendentemente. Eu quero perguntar para vocês: o que pode te separar do amor de Deus? Qual é a proposta do mundo que te separa do amor de Deus? Valdete, o que o mundo pode te oferecer para te separar do amor de Deus? Rosana, Júnior, Charlie, o que o mundo pode te oferecer para vocês para te separar do amor de Deus? Lá em Romanos 9:38 diz o seguinte: pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada pode nos separar do amor dele. Nada pode nos separar. Você pode inclinar sua cabeça aí? Peça ao Senhor para te surpreender com esse amor. Peça ao Senhor: Senhor, me usa surpreendentemente para alcançar outras vidas. Pede para Ele: Senhor, me usa, me mostra o teu poder surpreendente, Senhor. Me usa, aumenta a minha fé para isso, Senhor. Aumenta a minha fé. Precisamos, Senhor, aumentar a nossa fé. Queremos ser canais de salvação, ser canais do teu amor. Eu não quero o teu amor somente para mim. Eu não quero a tua salvação somente para mim. Eu não quero a tua graça somente para mim. Eu quero para os outros também. Porque o teu amor um dia me alcançou. A tua graça me alcançou. E por isso eu estou aqui. Mas eu não quero ser egoísta. Eu não quero guardar para mim. Eu quero mostrar o segredo de ser uma pessoa feliz em ti. Eu quero mostrar ao mundo. Então me usa. Me usa para isso, Pai. Louvado seja o teu nome. Glória a Ele eternamente. Chamam de Deus. Jorge, ela está aí? Ela quer falar agora? Quem é Rosângela? Você quer dar um testemunho, Rosângela? Então vem cá, rapidinho, tá bom? 5 minutinhos, tá bom? São 6h19. Sobe aqui. Ei, som. Graça e paz, boa noite a todos. O que eu quero falar é sobre a célula, o que a célula fez em mim, porque
porque eu tinha um problema muito sério de timidez. E quando eu vim para a igreja, há cerca de 2 anos atrás, eu fui convidada a participar da célula do Jorge Luiz e da Valdete. Então, eles são as pessoas assim, que eles deixam a gente falar, a gente conversar, a gente botar tudo para fora, tudo que nos incomodava, entendeu? E eu era